Zeus, o rei dos deuses e soberano dos céus, não aceita Cronos como o 13º olimpiano. Então o Senhor do Tempo conspira para destruir todas as divindades do Monte Olimpo. Cronos vai até o Pilar da Criação no Monte Cáucaso, encontrar Prometeu, o ladrão do fogo divino, pois ambos têm um interesse em comum, carregando o mesmo ódio, e desejam se vingar de Zeus. Mas Prometeu está aprisionado com correntes iguais às da armadura de Andrômeda. Resta a Cronos desvendar o segredo da corrente para libertar Prometeu do cárcere imposto por Zeus. Ele terá de presenciar o despertar do cosmo máximo de Shun de Andrômeda. Assim, uma nova batalha secreta entre os deuses se inicia. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey, volume 2, Shun e a Corrente da Memória, parte 2. Arthos de Kelp permite que Esponde de Calfo acompanhe Ophialtes de Tatanka na busca pela Corrente de Andrômeda. Ordena que partam imediatamente, pois possui pouco tempo para agir. De repente, uma forte luz cobre todo lugar e pede que esperem. Ophialtes pergunta quem está lá. Arthos reconhece essa luz que cega. Só pode pertencer a uma pessoa. Istre de Valkyria, a segunda hora do dia, a aurora deslumbrante. Ela diz ao guerreiro do tempo de Kelp que irá para Jamiel e não aceita que mais ninguém a acompanhe. Arthos pergunta por qual motivo ele deveria enviá-la para lá. Aquela que traja a aura de Valkyria diz que ele sabe muito bem que cabe a ela enfrentar Andrômeda para lhe trazer a armadura. Kelp aceita essa decisão, mas não permitirá que ela vá sozinha. Ophialtes irá acompanhá-la. Esponde se irrita, não entende porque Istra está interferindo. Afinal, ele que deveria ir para essa missão. Mas Kelp ordena que se cale. A decisão já foi tomada. Esponde não aceita essa ordem, pois só obedece Cronos e considera Arthos mais uma das horas, assim como também é. Enfurecido, Arthos o relembra que o próprio Cronos lhe confiou o comando de seu exército. Opor-se às suas ordens é o mesmo que contrariar a grande vontade do Deus do Tempo, e pergunta a Calfo se essa é realmente sua intenção. O guerreiro diz que não e fica em silêncio. Então Arthos alerta Istre que ela só tem até o anoitecer para agir. Deve seguir agora o caminho para Jamiel, e não deve ousar voltar sem armadura. No palácio de Mu em Jamiel, Ludin, o cavaleiro de prata de escultor, diz a Mu de Ares que deve se orgulhar de seu maravilhoso trabalho. Mu conseguiu trazer as armaduras de bronze de volta à vida graças ao sangue dos cavaleiros de ouro, e agradece aos conselhos de escultor, pois sem eles, em relação às novas aparências, o resultado teria sido completamente diferente. Enquanto Mu observa Kiki guardando suas ferramentas, Ludin comenta sobre o grande progresso do aprendiz. Afinal, a qualidade de um mestre é definida por seus discípulos. Não tem dúvidas que Xion também ficaria orgulhoso de Mu se o visse. Ares acredita que seria como ele se sente em relação a Kiki, mas alerta que o jovem discípulo é tão talentoso quanto travesso. Ludin percebe que Mu em sua juventude era mesmo como ele, pois era assim quando visitava em sua oficina. Mu revela que ficava entusiasmado, pois a arte do cavaleiro de escultor sempre o inspirou muito. Ludin fica feliz por ouvir essas palavras. Agora, com essas novas armaduras renascidas com sangue dos cavaleiros de ouro, não restam dúvidas de que Sei e seus amigos, que neste momento estão em tratamento no hospital da Fundação Graad, terão uma grande surpresa quando despertarem. O cavaleiro de prata, privado da visão, toca as correntes de Andrômeda e se pergunta se seus sentidos estão enganando. Percebe microfissuras persistentes nos elos da corrente. Mu confirma que Ludin está certo. Falta um elemento essencial para seu reparo ser completo, mas pede que não se preocupe. Assim que Shun a usar, ela irá recuperar sua integridade. Escultor se impressiona. Não entende exatamente o que Mu quer dizer com essas palavras. De repente, as correntes ficam tensas e inquietas. Ludin não sabe por que elas estão se movimentando intensamente. Mu revela que é um reflexo defensivo que ocorre quando ela sente o perigo se aproximar. Inúmeras lanças voam na direção dos dois cavaleiros de Atena. Mu pede que Ludin tome cuidado e lança Muralha de Cristal! 5 inimigos se revelam. São os soldados de Cronos, os Estigmas. Eles se impressionam com os reflexos do Cavaleiro de Ouro de Ares. Avançando rapidamente, perguntam se ele é capaz de resistir também aos ataques combinados. Mu previne que mesmo atacando juntos, não são rivais para um cavaleiro que traje armadura de ouro. Ele ataca Revolução Estelar! As inúmeras estrelas cadentes atingem os Estigmas, que caem no solo de Jamiel derrotados. Mu grita para Ludin ir com Kiki agora para dentro do palácio e pede que cuide dele. Em seus pensamentos,
treinamentos, Mu sabe muito bem que apenas derrotou os soldados rasos, mas quem os comanda é muito perigoso. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. O verdadeiro inimigo de Mu em Jamiel surge. Ele parabeniza o Cavaleiro de Ares que continua protegendo o lugar com a muralha de cristal. Se aproximando de Mu, o inimigo conta que sempre ouviu dizer que os Cavaleiros de Ouro eram capazes de desferir golpes na velocidade da luz, e finalmente viu com seus próprios olhos que essa lenda é real. Mu está espantado com o poder do invasor, e também ouviu dizer que nenhum ataque frontal pode quebrar a muralha de cristal. Porém, como qualquer muro diante de Ophialtes de Tatanka, irá desaparecer quando abalar sua estrutura. Ele ataca o solo. Choque de Titã! Mu está perplexo, não entende como isso é possível. A muralha de cristal rachou. Ophialtes diz que ele está enganado. Na verdade, ela foi completamente destruída. Nesse momento, Ophialtes se vira e ordena que Delos, o sexto Leptá, pare de se esconder em sua sombra e pegue a armadura de Andrômeda enquanto cuida de Ares. O guerreiro irá cumprir as ordens de seu general, que se aproxima da armadura de bronze de Shun. As correntes permanecem tensas. Delos diz que ela pode se agitar o quanto quiser, não o assusta, pois não passa de uma pequena armadura de bronze. Ele segura uma das correntes e puxa para ir com ele, mas uma poderosa descarga elétrica percorre seu corpo, despedaçando sua aura. O guerreiro Leptá é derrotado. Ophialtes fica espantado. Em um piscar de olhos surgiu uma poderosa descarga elétrica. Se pergunta de onde ela veio. Mu revela que esse poder defensivo veio diretamente de Shun, o Cavaleiro de Andrômeda. Ophialtes não pode acreditar que Shun sentiu perigo e através de sua armadura interferiu, mesmo não estando naquele lugar. Fechando seus olhos e elevando seu cosmo, Mu explica que a conexão que une Shun à sua armadura, mais especificamente a sua corrente, é infinitamente mais poderosa do que se pode imaginar. E Ophialtes irá descobrir agora. Despertar de uma estrela! Apontando suas mãos na direção da constelação de Ares que brilha no céu, 4 estrelas cadentes caem na terra. Ophialtes não entende que tipo de ataque é esse, sequer o tocou, mas se assusta com o que vê diante dele. Não sabe quem é aquele homem com um cosmo tão poderoso. O jovem se apresenta. É Shun, Cavaleiro de Andrômeda, e revela que não está sozinho. Shiryu e Yogi Seiya vieram com ele. Pegasus agradece Mu, agora é a vez deles de lutarem. É, meus amigos, simplesmente espetacular. Finalmente conhecemos a antagonista de Shun nesta história. Na mitologia nórdica, Istri, também chamada de Ostara, é a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento. Seu nome significa sol nascente. Estava relacionada à aurora e posteriormente associada à luz crescente da primavera, quando trazia alegria e bênçãos à terra. É associada à deusa Ios, o amanhecer da mitologia grega. Sua lenda diz que entalhou a forma de uma lebre na lua, pois na primavera, lebres e ovos coloridos eram seus símbolos de fertilidade e renovação. De seus cultos originou o termo em inglês Easter, absorvido e mesclado às comemorações cristãs de Páscoa. As valquírias na mitologia nórdica eram divindades femininas menores que serviam a Odin, sob as ordens de Freya. Escolhiam os mais heróicos guerreiros mortos em batalha e os conduziam ao Salão dos Mortos, o Valhalla, regido por Odin, onde se convertiam em Einherjar, pois Odin precisavam de guerreiros para a batalha do fim do mundo, Ragnarok. No próximo capítulo, os Cavaleiros de Bronze retornam à batalha contra os súditos de Cronos. O cruel combate entre Shun de Andrômeda e Istri de Valkyria tem início. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Valkyria, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.